Quarta acusação contra a Igreja Moderna, por Paul Washer. Nossa quarta acusação, uma ignorância do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero submeter você essa noite a que esse país não é endurecido ao Evangelho. É ignorante do Evangelho, porque a maioria dos seus pastores o é. E deixe-me repetir isso. O problema deste país não são os políticos liberais. A raiz do socialismo, Hollywood ou qualquer outra coisa. Assim chamado, o pastor evangélico de nosso país e o pregador de nossos dias, o evangelista de nossos dias. É aí que o problema deve ser encontrado. Nós não conhecemos o Evangelho. Nós pregamos o glorioso Evangelho de nosso bendito Deus. E o reduzimos a 4 leis espirituais e 5 coisas que Deus quer que você saiba, com uma pequena e supersticiosa oração no final, que se alguém repetisse depois de nós com bastante sinceridade, nós o declaramos de forma papal, nascida de novo. Nós trocamos regeneração por decisionismo. Em primeiro lugar, eu estou pasmo depois de eu falar sobre o que eu vou falar por alguns poucos minutos com quantos crentes devotos há 30 ou 40 anos andando na fé virão a mim com lágrimas dizendo: irmão Paul, eu nunca ouvi isso antes em minha vida. Entretanto, essa é a doutrina histórica de redenção, de propiciação. Veja, quando você falar sobre o Evangelho, meu querido amigo, o faça claramente. O Evangelho começa com a natureza de Deus. E vai para a natureza do homem e a queda deste. Essas 2 grandes colunas do Evangelho têm que montar para nós o que deveria ser chamada e conhecida por cada crente como o grande dilema. E qual é esse dilema? Se Deus é justo, Ele não pode te perdoar. O maior problema em todas as Escrituras é este. Como um Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador de homens maus? Quando as Escrituras por toda a Bíblia declaram, especialmente em um texto que eu tirei de Provérbios, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. E ainda assim, todas as nossas canções cristãs sobre como Deus justifica o perverso. Este é o maior problema. Esta é a acrópole da fé cristã. Assim diria Martin Lloyd Jones e Charles Spurgeon e qualquer outro que leu Romanos 3. Você tem que mostrar isso às pessoas. O grande problema é que Deus é verdadeiramente justo e todos os homens são verdadeiramente maus. Deus, para ser justo, deve condenar o homem mau. Entretanto, Deus, para a própria glória dele, pelo grande amor com que Ele nos amou, enviou seu Filho, o qual caminhou nessa terra como um homem perfeito. E então, de acordo com o plano eterno de Deus, Ele foi aquele madeiro. E naquele madeiro, Ele tomou o nosso pecado. E assumindo a posição legal de seu povo e carregando a nossa culpa, Ele se tornou uma maldição. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Cristo nos resgatou da maldição, se tornando uma maldição em nosso lugar. Tantas pessoas têm essa visão romântica e imponente do Evangelho, onde Cristo está lá, pendurado no madeiro, sofrendo debaixo das feridas do Império Romano, e o Pai não teve força moral para aguentar o sofrimento do Filho dele, e por isso virou sua face. Não! Ele se virou porque o Filho se tornou pecado. E tantos quantos ele está naquele jardim, grita: passa de mim este cálice. Especulam bem, o que esteve no cálice? É a cruz romana, é o chicote, são os cravos, é tudo isso e tudo aquilo. Eu não quero desconsiderar os sofrimentos físicos de Cristo naquele madeiro. Mas o cálice era o cálice da ira de Deus Pai, que Ele teve que ser despejada sobre o Filho. Alguém teve que morrer suportando a culpa do povo de Deus, desamparado por Deus pela justiça dele e esmagado debaixo da ira de Deus. Pois ao Senhor agradou moê-lo.
Eu estava na Alemanha um tempo atrás, ou em um seminário alemão na Europa há um tempo, e eu vi este livro, A Cruz de Cristo. Não era o de John Scott, era outro. E eu peguei e comecei a ler, e isto é o que ele dizia. O pai olhou do céu para o sofrimento infligido sobre seu filho pelas mãos de homens e considerou isto como um pagamento pelos nossos pecados. Isso é heresia. Agora, aquele sofrimento físico, aquela crucificação era tudo parte da ira de Deus. Teve que ser um sacrifício de sangue. Eu não desprezarei isso. Mas, meu amigo, se você parar aí, você não tem o evangelho. E deixe-me perguntar, quando o evangelho é pregado e compartilhado em evangelismo pessoal atualmente, você sequer ouve as coisas que há pouco ou quase nunca. Nunca é deixado claro que Cristo pôde redimir, porque ele foi moído debaixo da justiça de Deus. E tendo satisfeito a justiça divina com a sua morte, Deus é agora o justo